Oi, 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 boa noite. Estamos aqui para mais um dia de live e eu vou trazer para vocês uma série de casos clínicos reais para a gente discutir aqui. Algumas colegas têm me pedido isso para ajudar elas também nos casos que surgirem no dia a dia. Então, vou estar trazendo aqui para vocês e a gente vai discutir esses casos, quais são as condutas que foram aplicadas, o que a gente pode fazer para acelerar o processo de cicatrização dessas feridas. Então, se você atende algum paciente com diabetes, você precisa entender isso. Hoje eu vou te mostrar um caso real de um paciente com uma ferida, um pé diabético e neuropático. Esse é um grande desafio para nós profissionais da enfermagem, atuar tanto na lesão diabética quanto na neuropatia diabética. Então fica aqui e se você está assistindo essa live pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Elisângela Caminha, eu estou enfermeira e eu ensino outras enfermeiras a faturarem mais que o piso salarial mesmo do zero. Então fica aqui que deixa eu pegar aqui o conteúdo. Vou pegar aqui um caso clínico para que eu possa mostrar para vocês. Aqui. Pronto, aqui para mim já está aparecendo como se eu estou realmente compartilhando. Deixa eu só... Ok. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Quem aqui já atendeu uma pessoa com uma ferida diabética e que apresenta também uma neuropatia diabética periférica que deu muito trabalho para você cicatrizar? Comenta aqui embaixo quem já aconteceu, já se deparou com esse tipo de situação. Esse caso é um caso real de uma cliente minha, idosa, 68 anos, diabética há mais de 20 anos. Essa paciente faz tratamento com antiglicêmicos orais. Ela tem neuropatia diabética há mais de 5 anos. E esse caso específico já é a segunda vez que eu atendo essa paciente com lesões nos pés. E a primeira vez que eu atendi ela apresentava neuropatia diabética, em algumas regiões do pé. E agora, depois de 2 anos, quando ela retornou, a neuropatia ela tem reduzido, essa sensibilidade em alguns pontos. Isso é um acompanhamento que eu faço com os meus pacientes, A gente faz o tratamento da ferida, faz o tratamento a laser para a cicatrização das feridas. E o laser ele tem esse poder, anti-inflamatório a nível nervo. Então volta ali realmente essa sensibilidade dos pés. Então, quando eu realizei o teste de sensibilidade na época, ela apresentava sinais de neuropatia na região plantar toda e alguns pontos dos dedos. E com o tratamento ela retornou, ela sente algumas áreas. E esse caso aqui, por exemplo, ela estava em casa, uma paciente que mora no interior, e ela estava em casa fazendo sabão caseiro, Então ela aqueceu uma bacia cheia de água, uma bacia de alumínio, e essa bacia estava produto químico e quente. Então ela encostou na bacia os dedos, tá vendo? Que ela encostou, só que ela disse que não sentiu nada. Nada, não queimou, não doeu nada. E aí foi observar essa queimadura mais de uma semana depois. Olha só a importância, de nossos pacientes olharem os pés todos os dias. O olhar os pés todos os dias facilita com que identificasse essa situação antes. Segundo ela, já tinha se passado uns 7 dias
desde que ela estava fazendo esse procedimento, né, do sabão caseiro, que ela encostou, mas ela não sentiu, então não deu atenção. Então, quando a filha entrou em contato, já estava queimado. Deixa eu pegar aqui. Assim. Tá vendo? Olha, os 4 dedos estavam todos queimados. Os 4 dedos. E era uma grande preocupação pelo fato dela não ter sensibilidade nos pés, né? Principalmente nos dedos. Não sente nada. E aí a gente começou realmente a fazer uma investigação. Primeiramente, nós precisamos identificar quais são os fatores de risco que estão interferindo ali o processo de cicatrização dessa ferida. Passo número 1, primordial, é conversar com o nosso cliente, entender o que está acontecendo ali por trás da ferida. Porque uma lesão, por si só, ela cicatriza. Se não está cicatrizando, tem algum problema ali que está instalado, que isso está dificultando esse processo. Primeiro, ela tem diabetes, porém, a glicose dela estava muito alterada, mesmo tomando medicamentos, não estava conseguindo controlar. Então, de imediato a gente identificou, ela estava com uma glicose ali de 160, 180 e ela variava sempre. Com acompanhamento, o endocrinologista já tinha mais de 3 anos que ela não tinha, então faz uso da medicação, não está conseguindo manter a glicose, mas também não tem esse acompanhamento para entender se realmente o tratamento está funcionando. Então é extremamente importante, além de a gente começar com o tratamento da ferida, a gente olhar outras situações que está causando esse problema de deficiência de circulação do sangue, tá? Então o primeiro passo foi esse. Nós fomos identificar como que estava a glicose. E aí eu solicitei o exame que eu acredito que é de extrema importância para o profissional que trabalha com tratamento de feridas, principalmente as pessoas que têm diabetes, que é para avaliar a hemoglobina glicada, né? A gente consegue com esse exame identificar ali os 3 últimos meses que essa glicose, o pico de glicose durante 3 meses. Então é extremamente importante. Então, quando eu solicitei esses exames, glicose de jejum, hemoglobina glicada, então eu identifiquei ali que essa glicose dela estava oscilando muito, causando ainda mais o processo de neuropatia diabética. Segundo passo, verificar como é que está a função renal dessa paciente. Porque nós sabemos que a glicose, ela afeta tanto os nervos, a corrente sanguínea, os olhos e também os rins. Então eu comecei ali a investigar o que estava realmente acontecendo com essa paciente, né? Não dá para olhar só para a ferida, a gente precisa olhar o ser humano, essa paciente como um todo. Então já pedi também o exame para verificar como que está a função renal dessa paciente. Lembrando, gente, é uma paciente do interior, que tem dificuldade de acesso aos profissionais especializados. Então, o profissional enfermeiro, a gente acaba tomando condutas para poder acelerar esse processo. E aí já encaminhei para a unidade de saúde para fazer o acompanhamento com especialista, endocrinologista. Porém, é muito demorado, né? Entra no sistema do SUS e fica aguardando ali uma vaga a ser chamado para passar pelo profissional especialista. Enquanto isso, eu preciso tratar a ferida, né? Então, eu preciso saber minimizar o máximo possível do que pode atrapalhar esse processo. Porque aqui não adianta só eu ir fazer curativo, colocar ali um Safigel, medicações para acelerar esse processo ali de desbridamento. Só isso, sem olhar para a pessoa e começar a identificar os fatores de risco que está impedindo, que possa estar impedindo também, e a gente não corrigir, nada adianta, tá? Então, essas condutas são primordiais antes realmente do curativo, tá bom?
ela não tem pressão alta, né? Mas é diabética. Tem um estilo de vida simples, né? Se alimenta bem, né? Não é de consumir açúcares, porém consome alimentos que, depois de processado pelo organismo, acabam virando glicose, né? Então, mais uma vez, a importância do acompanhamento nutricional para melhor direcionar a conduta alimentícia, né? Porque muitas vezes a gente pergunta: o que você está comendo? Como que está a sua alimentação? Ah, doutora, eu não como açúcar, eu não como nada de doce, não tomo refrigerante, eu tomo adoçante. Legal. E como que é o seu café da manhã? É um pão com um café com leite sem açúcar. Beleza. Então, assim, você entende a importância, né, de um profissional ali para ajudar na manutenção da alimentação, porque muitas vezes eles desconhecem, né, que precisam, que alguns alimentos, depois de processado no organismo, eles acabam virando glicose e acabam aumentando o pico da glicemia. Então, é importante a gente dar atenção aos detalhes, tá? O estilo de vida dela, muito saudável, não bebe, não fuma, tá? É aposentada, então é uma senhora que realmente fica mais em casa. Caminha de vez em quando. Em relação aos calçados, né, verificou-se que ela utiliza chinelinhos de dedo, chinelinhos havaiana, né, deixando ali os pés muito expostos a trauma, a ferimento, né? Então, isso, qualquer machucado, qualquer local que ela possa machucar o pé dela, essa ferida vai evoluir, né? Então, ali a orientação de usar calçados confortáveis, ortopédicos, para que evite mesmo mais trauma nos pés, né? Então, isso aí também foi observado em primeiro ponto. Depois que eu olhei para ela, né, fiz todo a anamnese, que o enfermeiro faz muito bem, né, olhando ali, fazendo todo o histórico, levantando todo o histórico dessa paciente, solicitando os exames que são fundamentais para analisar o que se pode ser corrigido quando ela já for com a consulta médica, orientar quanto ao acompanhamento nutricional, orientar quanto aos cuidados com os pés, e aí só depois eu vou mexer na ferida. Então esse é o segundo passo. Você viu que até eu chegar aqui para poder mexer na ferida, passou-se muitos procedimentos, né? Anamnese completa, avaliação do estado nutricional, a questão dos hábitos de vida. Então, é uma investigação mesmo. E quando a gente chega para avaliar a função detalhada do pé, que é da área da lesão, é muito importante fazer o teste neurológico, o teste de sensibilidade, que ele ajuda a identificar quais são os pontos mais críticos, onde tem mais sinais de sensibilidade reduzida, e ali a gente vai implementar um plano de tratamento para evitar realmente mais danos, mais complicações para essa paciente, tá bom? Então, o teste de sensibilidade com monofilamento, né, identificando ali ponto por ponto, para que a gente possa identificar quais são as áreas de maior risco, evitar ali a pressão no local do membro, e tomar alguns cuidados, tá bom? Então, esse teste de monofilamento, se você é enfermeira, você sabe o quanto esse exame ele é importante para o diagnóstico ou para a prevenção de tratamento e a prevenção e o tratamento de lesões em pés diabéticos, tá? Então, é de extrema importância o profissional
dominar essa técnica de teste de sensibilidade do pé diabético. Então você comenta aqui, você já fez o teste de sensibilidade no seu paciente, no seu consultório, na unidade de saúde, onde você atua hoje? Comenta aqui para mim. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Então, gente, o teste de sensibilidade, ele é fundamental em todas as etapas do atendimento da pessoa com ferida crônica, tá bom? E aí você vai observar realmente a questão da sensibilidade protetora, né? Se ela tá ausente, se tá presente, se ela sente aquelas áreas, isso é muito importante. Depois nós vamos para a avaliação vascular, né? Que são realmente avaliar os pulsos periféricos, principalmente pulso pedial, poplítea. Então a gente precisa avaliar como que está a perfusão periférica do membro afetado. Sabe-se que com uma deficiência de aporte sanguíneo naquela região, a cicatrização da ferida vai ser ainda mais lenta, né? Por si só, a glicose, a diabetes, ela já é um fator de risco que dificulta mais ainda essa circulação do sangue. Então, fazer essa avaliação da avaliação vascular, ela é fundamental, tá bom? Verificar a questão da temperatura do membro, né? Se é gelado, se é quentinho. Verificar o enchimento capilar, porque tudo isso diz muito sobre como está aquele membro em relação ao aporte de oxigênio, tá bom? E aí a gente vai para a terceira etapa, que é realmente avaliar a localização da ferida, né? Identificar já para poder fazer as anotações, a evolução. Então a gente precisa identificar quais são as áreas de acometimento. Qual é o tipo de tecido presente, né? Se é esfacelo, granulação, necrose, né? Aqui nós temos presente tecido de esfacelo, necrose seca, tá? Então a necrose estava bem seca e tinha bastante esfacelo. Era uma lesão que estava muito seca, né? Como ela estava deixando descoberta, ela fica muito seca e o risco de necrosar, principalmente a área dos dedos, é muito grande. Então, nós precisamos avaliar. E aí, depois que avalia a questão do tecido, vamos avaliar o exudato dessa lesão. É uma ferida que tem exudato? O exudato pouco, médio, abundante, né? Nesse caso, como as lesões estavam secas, não tinha presente exudato, tá? Se tem odor, né? O odor, ele é um sinal que fala para nós como profissionais que tem ali uma carga bacteriana, que está proliferando bactérias. Então, o odor também a gente precisa avaliar. A questão das bordas da lesão, se é uma borda que tem maceração, se é uma borda que tem epíbole, se tem muita umidade, qual o aspecto dessas bordas? Então a gente precisa saber identificar as bordas. Por que é tão importante, Elisângela, na hora da avaliação eu avaliar também as bordas? Nós sabemos que as feridas, elas começam cicatrização de fora para dentro, ou seja, da borda para o centro. E se essa borda tem umidade, se essa borda tem epíbole, se essa borda está macerada, então tudo isso dificulta mais ainda o fechamento, né, ou a contração do tecido para que essa ferida cicatrize, tá bom? Então avaliar e anotar é de extrema importância. Bora lá. E aí eu trouxe aqui 4 erros que
para mim, eu vejo hoje como um dos erros mais graves quando se trata de cuidar de pessoas com feridas diabéticas. E aí a gente fala sobre... eu venho falando muito aqui sobre o cuidado da pessoa com ferida, né? E muitas vezes o que nós vemos na assistência são cuidados da ferida e não da pessoa com ferida. E olhar para a pessoa primeiro, antes de olhar para a ferida, isso é o ponto que muda todo o jogo. Muda na sua conduta, muda na resposta do seu paciente, inclusive na aderência dele ao tratamento. Porque você vai ser visto como um profissional que não é um profissional que só troca curativos. É um profissional que cuida, né? Então esse é um diferencial muito grande. Vou só ligar aqui, só um pouquinho. Levante bem a mão. Pronto. Coloquei aqui no carregador. Aqui. Então, se o profissional ele tem esse olhar, essa visão diferenciada realmente, né, de olhar para a pessoa e não para a ferida, não somente para a ferida, com certeza faz total diferença na sua conduta e na aderência do paciente também. Então, tratar sua ferida e não o paciente. Esse é um dos primeiros erros que eu assim mais vejo em relação ao tratamento da pessoa com ferida. Segundo erro muito comum e que dificulta muito a cicatrização dessas feridas, que é justamente a não avaliação do sistema vascular. Não avaliar o sistema vascular do membro, porque muitas vezes esse paciente pode ter ali, além do diabetes, ele tem uma obstrução vascular. Não está indo fluxo suficiente e ainda tem a glicose alterada, então isso é um fator de risco que dificulta o processo de cicatrização. Então eu vejo muitos profissionais que não têm uma avaliação periférica. Como que está o pulso do seu paciente? E aí a gente busca mesmo mergulhar naquelas aulas lá do início da faculdade, né? Qual é o tipo de pulso, filiforme, está forte, está fraco? Como que está o pulso, né, desse membro do seu paciente? Terceiro erro muito comum é o uso de coberturas inadequadas para a fase da ferida. A fase da ferida, gente, ela é... Como é que eu posso dizer? A fase da ferida, ela vai te direcionar na escolha do produto, né, ou do correlato, ou das coberturas que você vai utilizar nessa ferida. Então, eu vejo muito uso inadequado de correlatos em fase diferente, em fases que não deveria estar usando, entendeu? Por exemplo, chegam muitos pacientes para mim hoje, vindo do SUS, com lesões diabéticas, com necrose, com esfacelo, tem lesões com exudato, tem lesões já com um processo com tecido de granulação, mas esses pacientes eles estão utilizando colagenase. Eles utilizam colagenase no início, no meio e até lá na última fase da ferida. Por quê? Porque não tem ali um acompanhamento de um profissional. Muitas vezes ele chega na unidade de saúde com uma lesão onde tem necrose e o médico prescreve colagenase, só que esse paciente vai para casa e não volta mais. E aí ele usa
colagenase na necrose, no esfacelo e no tecido de granulação. A ferida não vai cicatrizar. Essa ferida estagna, aí vem a umidade, aumenta o tamanho e vários problemas vão acontecendo no meio do caminho e essa ferida paralisa. Então, esse é um terceiro erro que eu identifico, que é o uso inadequado de coberturas e correlatos. Quinto erro. O uso de desbridamento inadequado. Muitas vezes, por receio, por não se sentir seguro, o profissional acaba que ele não faz o desbridamento para que esse processo de cicatrização seja acelerado. Isso impede, tardiamente, piora, agrava mais ainda o caso, porque uma vez que você tem tecido desvitalizado, tem ali proliferação de fungos, de bactérias, então o tecido ele vai aprofundando, então a remoção dele é extremamente importante. E por falta de segurança, alguns profissionais acabam não fazendo o desbridamento instrumental ou o desbridamento ali autolítico com mais viabilidade, porque não se sentem seguros. Essa é a realidade. Então, a falta de segurança no desbridamento faz com que essas feridas permaneçam mais tempo com tecido de esfacelo ou de necrose, o que não deveria acontecer. E a última, um dos erros mais comuns é justamente não fazer o alívio da pressão. Offloading, é um tema que nós profissionais que trabalhamos com pacientes com pés diabéticos, com úlceras diabéticas, tanto na região plantar, em qualquer região dos pés, nós precisamos reduzir o impacto desse paciente na pisadura. Então, se a gente não observa que a gente precisa reduzir a pressão na hora da pisada, essa ferida não evolui, porque a grande maioria das vezes as feridas elas estão na região abaixo do pé, na região plantar. Então, não atentar realmente para a redução da pressão é um erro muito comum e é um erro gritante, tá? Por exemplo, esse caso aqui específico, eu orientei a questão dos calçados mais apropriados, já que agora ela não poderia usar calçado fechado porque o dedo está machucado, teria que ter sido usado sapatilhas mais adequadas para evitar, só que agora ela não pode. Então a gente orientou, ficar mais dentro de casa, evitar mais fazer alguns trabalhos que possam causar algum dano para lesionar ainda mais. Evitar chinelinho de dedo, essas havaianas comuns, Optar por uma sandália ortopédica. Então, tudo isso são medidas que a gente prescreve para o nosso paciente que faz a diferença. Vai evitar essa pressão no membro, diminuir ali a pressão interna e facilitar o processo de cicatrização dessas feridas. Oi, seja bem-vinda, hein, cara. E aí, o que eu tiro de tudo isso? Gente, não é a ferida que não cicatriza. São as condutas que estão erradas. São as condutas que estão inadequadas para que a gente favoreça o processo de cicatrização. Então, avaliar a conduta mesmo, Eu convido você, profissional enfermeiro, que está vendo essa live em qualquer momento, se você tem esse desafio de, na hora de pegar um paciente, vai cuidar dele, é um paciente que tem diabetes, que tem uma ferida, que está difícil de cicatrizar, que está num estágio ali com tecido de necrose, então você precisa estar pronto para evoluir bem o seu paciente em todas as fases dessa lesão,
tá? Então eu vejo que muitas vezes a ferida, ela não é a ferida que não cicatriza, são as condutas que estão erradas. E olhar para a conduta e ter clareza do que precisa ser feito interfere diretamente no resultado do seu paciente. Então você precisa ter clareza do que você precisa fazer. E aí eu vou te trazer aqui um plano que é realmente de extrema importância para que o seu plano de tratamento do seu paciente, ele evolua muito bem, tá? E aí, primeiro ponto, né, com esse caso dessa paciente, é justamente controle glicêmico. Nós precisamos entrar urgente, né, com o ajuste glicêmico. Não adianta eu utilizar laser, as melhores coberturas, os melhores correlatos, se a glicose continua descompensada. Então, primeiro de tudo, é o controle, é o ajuste glicêmico desse paciente. Depois, o tratamento da ferida. Qual é o tipo de cobertura que eu vou utilizar para a ferida? E aí, quando você pensa em coberturas, você tem que primeiro ter em mente como está a ferida, o que ela está te pedindo. E eu costumo falar que a ferida fala com a gente. Ela me diz o que ela quer. Por exemplo, tecido de necrose. Olha como é que está esse tecido seco. Então, o tecido de necrose, ele precisa de um meio úmido, ele precisa de um meio que esteja protegido de mais contaminação externa, para que essa ferida comece ali evoluir para um estágio para remover esse tecido que está ali necrótico, tá? Ou o esfacelo ou a necrose. Então, é olhar para a ferida, ver o que ela precisa e oferecer para ela aquilo que ela precisa, não aquilo que eu quero. Então, esse é um dos passos muito importantes para a escolha dos correlatos. Não adianta você utilizar coberturas caras se não tem indicação clínica de uso delas. Então, tem que entender qual é a fase da ferida e quais são as coberturas para aquela fase. Porque, como eu acabei de falar, muitas vezes eu vejo pessoas utilizando a colagenase, que ele é um desbridante autolítico, ele é um desbridante e ela utiliza na fase de desbridamento, na fase de cicatrização. Então, a ferida não evolui mais. Então, identificar qual é a fase da ferida é importante para a escolha do que utilizar na lesão, tá bom? Então, para isso, você precisa de um direcionamento, sim. Senão, você faz o seu paciente perder tempo aqui numa ferida de um pé, de uma pessoa que tem diabetes e tem neuropatia diabética, o tempo vale ouro, tá? Porque a sua conduta, ela pode ajudar a cicatrizar ou piorar o caso. O que poderia ter a possibilidade de cura pode vir a uma amputação se você demorar muito tempo para tomar decisões assertivas. Então, o conhecimento acerca das coberturas é importante? Elisângela, eu preciso dessa informação, isso é extremamente importante. Mas identificar qual é a fase da ferida também é importante. E você não pode pecar nisso também. Olá, seja bem-vindo. Boa noite a todos. E aí você vai identificar qual é o tipo de tecido e você vai tomar a conduta necessária. Nesse caso específico, aqui nesses dedos, nós temos tecido de necrose e tecido de esfacelo. São tecido aderido e seco. Então, eu preciso dar o quê? Umidade para essa lesão. Eu preciso utilizar alguns desbridantes autolíticos para facilitar esse processo. E outra coisa em conjunto, que a gente utiliza aqui em consultório, que é o tratamento a laser, que vai acelerar o processo da cicatrização. Por quê? Porque, principalmente, paciente diabético, neuropatia diabética, o processo de cicatrização ele é bem mais lento. Então, uma vez que eu entro com o tratamento do laser, aí ele vai estimular a circulação sanguínea,
tanto sistêmica quanto local. Ele vai ajudar a melhorar a imunidade, ele vai ajudar no controle da glicose, ele vai ajudar na inflamação celular, tanto da ferida quanto dos nervos, tá? O laser ele tem esse poder de desinflamar os nervos, principalmente para quem tem neuropatia diabética, tem alguma inflamação do nervo. Então, eu entro com essas medidas de tratamento de laser terapia como coadjuvante no tratamento da pessoa com ferida crônica. E isso acelera o processo de cicatrização. Durante esses 8 anos de atendimento da pessoa com ferida, eu tenho tido sucessos graças ao uso de tecnologias alinhado com conhecimento técnico e científico, claro. Porque eu posso ter a melhor tecnologia, mas se eu não dominar da fisiologia humana, de como o seu corpo funciona, de qual a necessidade, do que aquela ferida está pedindo agora, naquele momento, as feridas não saram. A cicatrização não acontece, tá? Então tem que ser alinhado sim, sem dúvida nenhuma. E aí identificou qual é o tipo de tecido a gente precisa identificar, o que nós vamos utilizar, seja para desbridamento, seja autolítico ou mecânico, tá bom? Então a gente precisa. E aí o terceiro passo, que é realmente o offloading, né? Que a gente acabou de conversar sobre esse procedimento, que é essencial para o tratamento das úlceras de pés, de pernas. Desculpa. Porque a gente precisa evitar o impacto naquele membro, né? Imagina uma pessoa, olha, já peguei casos de pessoas com úlceras plantares, úlcera diabética plantar, pé neuropático, de sobrepeso. Agora você imagina como que é para essa pessoa que ela não sente dor, ela não tem sensibilidade nos pés, ela tem uma ferida debaixo do pé, mas ela tem que caminhar e ela ainda tem o peso do corpo em cima. Como que essa ferida vai cicatrizar? E aí a ferida fica por anos. 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Entende? Então, esse aqui é um parâmetro muito importante, né? Precisa retirar a pressão do membro, daquela região, do membro não, da ferida em si. Muitas vezes a gente utiliza de condutas que a gente vai adaptando dentro do consultório para minimizar a pressão naquele local da lesão. E aí a gente consegue um melhor resultado. Por quê? Se tem pressão, vai ter borda macerada, vai ter píboli, vai ter excesso de umidade. Imagina a pessoa pisando o tempo inteiro, vai machucar, então a ferida não vai evoluir, tá? Então esse é um ponto estratégico que é realmente necessário que o profissional expert em feridas, ele se atente, tá bom? E aí tem que orientar o paciente quanto à inspeção dos pés todos os dias. Eu criei um termo que eu chamo namorar os pés. É isso que eu falo para os meus pacientes. Olha, imagina que agora você vai namorar os seus pés. Todos os dias você vai olhar os seus pés antes de dormir. Tomou banho, você vai pegar uma toalha, vai secar entre os pés, secar entre os dedos, tá? Olhar os dedos, olhar as unhas, olhar debaixo dos pés. Depois você vai passar creme. Pega um hidratante, né? Tem os cremes apropriados para hidratação do pé diabético. Se não tem contraindicação, utilizar cremes à base de ureia, que melhora ali na absorção do tecido e diminui a rigidez da pele. Hidratar mesmo essa pele, né? Hidratar os pés, não hidratar entre os dedos. Então, assim, são orientações, parece simples, mas que faz toda a diferença para o seu paciente, para o resultado dele, para a vida e saúde dos pés dele, tá? E aí a gente precisa ter aqui na quinto passo uma abordagem multidisciplinar. Não adianta eu, Elisângela, achar que eu posso, que eu sozinha vou cuidar de um paciente com tamanha complexidade. Seria muita arrogância da minha parte. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar
para fazer o acompanhamento do meu paciente. Eu preciso encaminhar essa paciente para endócrino, eu preciso acompanhar para nutrição, eu preciso encaminhar essa paciente para o cardiologista, sabe? Para o vascular. Então, eu preciso ter profissionais parceiros que trabalhem junto comigo para que esse processo aconteça de forma mais eficaz e mais rápida. Concorda comigo? Comenta aqui. Você concorda? Precisa ter uma equipe multidisciplinar para você evoluir o seu paciente. E aí, é onde entra as parcerias, né? O profissional da saúde, ele não trabalha sozinho. Eu tenho profissionais parceiros, médicos que eu encaminho, médicos que me encaminham os pacientes. Sabe aquele profissional onde você pode contar? Doutor, o que você acha aqui? Como é que tá? Elisângela, como é que tá o caso da Dona Maria, o caso do seu José? Como que tá a evolução dele? Então, é um trabalho em conjunto, sabe, gente? E isso é extremamente importante para o paciente. Você passa mais segurança na sua conduta e você passa mais credibilidade também. E o resultado acontece muito mais rápido. Seja bem-vinda, Sainte-Claire. Seja bem-vindo. E aí, a gente precisa ter o acompanhamento de um profissional enfermeiro especialista em feridas. Nós sabemos, gente, nós estudamos sobre feridas na faculdade, mas é muito superficial, né? O enfermeiro sabe sim fazer um curativo, mas quando eu fui buscar conhecimento específico sobre feridas, eu vi que eu não entendia nada sobre feridas, porque é muito específico. Eu preciso entender as fases da ferida, o tipo de tecido, o que ela quer, o que eu vou dar naquela fase. Então, entender tudo isso faz com que realmente o resultado do meu paciente aconteça, né? Então, não dá para eu simplesmente pegar um caso complexo e querer resolver sem muito conhecimento, fazendo o meu paciente perder tempo e a gente não consegue resolver o caso dele. Então, a gente precisa de profissionais enfermeiros que sejam especializados, né, na área de feridas, para que domine essa área e que consiga realmente resolver o caso do seu paciente. Por exemplo, eu tenho profissionais enfermeiros, eu conheço enfermeiros de todo o Brasil, né? Aqui, pelo meu Instagram, pelas minhas redes sociais, chegam pacientes, às vezes, das mais diversas cidades. Doutora, eu quero uma consulta com a senhora. Eu faço a consulta online e aí eu vou buscar um profissional enfermeiro que é expert em feridas lá naquela cidade, porque ele precisa ter o acompanhamento do profissional ali na troca do curativo, na prescrição, na orientação. Então, eu acabo encontrando alguns profissionais pela internet. Mas, gente, eu confesso para vocês, muitos lugares não têm. Ou não têm, ou não estão divulgando os seus trabalhos, não estão nas redes sociais. Porque eu busco no Google, busco no Instagram, mas eu não encontro esses profissionais, então eu entendo que não tem. Então, eu preciso de mais profissionais atuando nessa área. Obrigada, que bom que você está gostando, que bom. A minha intenção aqui é essa, trazer casos clínicos reais para conversar com vocês, enfermeiros, sobre a importância da avaliação e o que é importante você avaliar no seu paciente com ferida, tá? Aqui eu levanto uma bandeira totalmente diferente, a gente não trata ferida, a gente cuida de pessoas com feridas e isso é diferente. Porque eu costumo dizer, curativo, qualquer pessoa faz. Até uma criança troca um curativo. Mas cuidar da pessoa com ferida são poucos. São poucos, viu? Mas me conta aqui, Sainte-Claire, você já trabalha com tratamento de feridas? Comenta aqui pra mim no chat. Deixa eu saber um pouquinho de você.
Então vamos lá. A outra abordagem que é multiprofissional importante, acompanhamento nutricional. Se tratando de pacientes com diabetes, principalmente, é aquela coisa que eu conversei aqui logo no início. A pessoa com diabetes, ela desconhece às vezes e tá tudo bem, porque ela não precisa saber de tudo isso, mas por isso que ela precisa de um profissional especialista, que ela consome alguns alimentos. Ah, doutora, eu não como açúcar. Olha, eu não tomo refrigerante, eu não como açúcar, nada açúcar. Eu tomo aqui um adoçante. Só que ela não sabe que alguns alimentos, como que fazem parte da alimentação da população, massa, né, pão, arroz, batata, aipim, né, que é a mandioca, macaxeira. Então tudo isso ele vira glicose dentro do sangue e aumenta o pico glicêmico. Então a gente precisa ter o acompanhamento nutricional para que ele consiga realmente ali adequar a glicose para que o processo de cicatrização aconteça. Não é só o curativo, não é só o laser que vai cicatrizar a ferida. É um conjunto. Eu sou técnico de enfermagem no Rio de Janeiro. Muito bem, bom saber, viu? Bom saber. Você sabia que técnico de enfermagem também pode empreender nessa área de feridas? Comenta aqui pra mim, deixa eu saber se você já sabia que você pode atuar de forma independente ou se você já atua, né? Talvez acho que você já atua também com atendimento domiciliares ou em consultório com acompanhamento de um profissional enfermeiro. Você já faz isso, Saltclair? E outra coisa, alguns colegas técnicos me perguntam, mas Elisângela, eu, técnico de enfermagem, posso empreender nessa área? Claro que sim. Claro, a resolução do COFEN é muito clara. A única diferença é que o profissional técnico de enfermagem, ele precisa do profissional enfermeiro para fazer avaliação e prescrição. Mas a conduta, o profissional técnico de enfermagem pode fazer. Assim como eu tenho alguns colegas que eu acompanho o paciente, eu evoluo, eu prescrevo, eu avalio, e o colega técnico de enfermagem vai lá e faz o curativo. Sabe? Você aí na ponta, você está ajudando a pessoa a ter um tratamento especializado, você está tendo ali a sua renda extra, e a gente está trabalhando em conjunto e a gente está contribuindo com a nossa população. Ainda não. O que te falta, Saltclair? O que te falta? Vem pra cá, vem pra cá. Porque eu falo assim, gente, tem tanta gente precisando de cuidado especializado e tem tantos profissionais excelentes. E quando eu falo de profissionais excelentes, são profissionais humanos, sabe? Porque aqui é uma coisa que eu faço questão quando os profissionais chegam para mim, Elisângela, eu quero aprender a cuidar de feridas. Antes disso, eu chego aqui, tem esse momento de conversa com o profissional, eu quero entender o que esse profissional busca. Porque para cuidar de pessoa com ferida, você tem que ter amor pela profissão, sabe? Tem que gostar do que faz. Não é só pelo dinheiro, porque o dinheiro, para quem cuida de pessoas com ferida, ele vai vir. É um dos profissionais mais bem remunerados. Mas precisa gostar. Não é só pelo dinheiro. A gente trabalha aqui com um propósito também. E é como eu falo para minhas alunas, eu falei, gente, o dinheiro ele é uma consequência. E tá tudo certo, a gente tem que ganhar dinheiro mesmo, porque a gente contribui demais com a vida das pessoas. Mas vocês precisam ser, eu honro pela vida dos profissionais que têm esse feeling, sabe? Que olha, com esse outro olhar humano, né? Não é só a ferida, é a pessoa com ferida. Seja bem-vinda, Anne. É a pessoa com ferida. Eu tenho algumas colegas em outros estados e vou contar rapidinho aqui para vocês. E essa minha colega, né,
atendia lá, presencial, e aí eu mudei de estado, então ela continuou lá. Então, meus pacientes, eu encaminho para ela. Não tive contato com enfermeiro que trabalha nessa área. Só tive contato. Realmente, você tem toda a razão. Você tem toda a razão, viu? Eu sei como que funciona. É por isso que é importante trabalhar independente, sabe? Sem ser prestador de serviço. E a grande maioria das empresas home care, elas não querem ter vínculo com o profissional, né? Então, eles pagam ali pela hora trabalhada e pronto. Ou você é CNPJ e prestador de serviço, mas eles nem querem ter vínculos. E aí pagam ali pelo curativo R$29, R$30. Parece antiético falar, mas é para ser antiético mesmo. Porque não faz sentido a gente ver colegas vendendo a sua hora de trabalho por R$30 a hora. Não faz sentido. Nenhum. É por isso que eu levanto essa bandeira, sabe? De você ser dono do seu próprio negócio. Se você tem um paciente aí que precisa de cuidado especializado, você está na porta de entrada de você contribuir com a vida da pessoa e você ser bem pago por isso. Porque qualquer profissional hoje, técnico de enfermagem, enfermeiro, que fala assim, Elisângela, eu quero cuidar de ferida, eu vou te treinar. Eu vou ensinar tudo que você precisa saber para você se posicionar, para você vender e para você faturar. Porque não tem como... Gente, não faz sentido para mim. Eu vou fazer um desabafo aqui para vocês. Não faz sentido para mim. Por mais que seja aprovado o piso salarial de R$4.750, para mim não cabe na minha cabeça, sabe, uma coisa dessa. Você trabalhar 30 dias para ganhar 4 mil, sabe, assim. E eu falo isso com muita humildade, gente. Eu não tô aqui desmerecendo, não, de jeito nenhum. A gente precisa de profissional na assistência. Mas para mim não faz sentido, sabe por quê? Porque o profissional enfermeiro doa tanto. O profissional enfermeiro cuida de todo mundo. É o primeiro que chega e o último que sai do hospital. Ele vive exausto, a responsabilidade é grande. A demanda dentro das unidades são enormes. O médico chega, faz seus atendimentos e vai embora, mas a enfermagem continua. Então, para mim, realmente não entra na minha cabeça esse piso salarial. Que se a gente for dividir, cadê? Deixa eu dividir aqui, vamos lá? Já que a gente está nessa conversa aqui. Deixa eu dividir aqui. Digamos que são 22 dias úteis. Olha só. Os R$4.750 dividido para 22 dias úteis, isso se for 22 dias úteis trabalhados. A diária desse profissional custa R$215. A diária. Isso com o piso salarial. Porque hoje tem muitos lugares que não pagam o piso salarial. Né? Que fique bem claro aqui. Deixa eu ver. Contando. Caraca. Minha nossa. Olha. Depois você me chama aqui, porque se você tem essa habilidade, a gente vai contribuir muito, vai salvar muitas vidas, viu? Não sei se você tá chegando aqui agora, mas eu acho que eu já falei com você em outro momento. Já falei sim. Eu lembro do seu nome. Você pode contribuir muito com pessoas e também ser bem remunerado para isso, viu? Porque isso não é nem... Não faz sentido isso. Não faz sentido. E aí eu tava fazendo as contas aqui, viu, Saltclé? Olha só.
o salário de R$ 4.750 hoje, que é o piso salarial, onde muitos hospitais ainda não pagam, né? Por exemplo, dividido por 22 dias de trabalho, a 8 horas por dia, dá R$ 215,90 por dia trabalhado. Uma profissional trabalhando, enfermeiro ou técnico de enfermagem, eu te digo que você consegue tirar muito mais do que isso daqui em apenas um dia de trabalho. Isso é possível. Entende? Não faz sentido, porque o único atendimento que você for fazer, principalmente a domicílio, gente, domicílio, o home care, não é porque você não quer gastar com consultório, assim como muitos profissionais pensam, eu vou diminuir o meu atendimento home care porque eu vou poupar aqui no consultório. Não é isso, é a comodidade, é o conforto que você está proporcionando para esse paciente. Isso tudo faz com que esse paciente que agregue tanto valor, que o atendimento home care, ele é muito mais bem pago do que propriamente no consultório, entende? O paciente paga pelo deslocamento, o paciente paga pelo atendimento domiciliar, diferenciado do atendimento ao consultório. E isso é bem claro quando você vai oferecer o seu serviço para o paciente e eles aceitam se ele tivesse a necessidade de atender domicílio, sabe? E eles não questionam, mas isso precisa deixar bem claro para o paciente e para a família, sabe? E até hoje eu nunca tive um caso de um paciente que deixasse de atender em casa por causa do valor cobrado. Doutora Renata Andrade, seja bem-vinda, minha querida. Que bom ver você aqui. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Você também é maravilhosa. Doutora Renata. Doutora Renata, nós trabalhamos um tempo, né? Atuei na clínica da doutora Renata. Lá dentro a gente tinha um espaço de feridas dentro da clínica da doutora Renata. Também amo você, viu? Você é muito querida. Obrigada. Quando a gente faz o que a gente gosta, não tem como não ter sucesso, não é verdade, doutora Renata? Assim como você, porque eu conheço você como profissional, né? Esse seu carinho pelos seus pacientes, isso sem dúvida nenhuma. E eu sempre falo, a gente sempre conecta com pessoas que têm ali os mesmos princípios e propósitos, né? Porque tem profissionais de todo jeito, pessoas que estão ali só para ganhar o dinheiro e nem olha para o olho do paciente, tá aqui conversando e anotando e adivinha. Então, eu acredito que a gente se conecta, sim, com pessoas que têm os mesmos princípios e ética também. Obrigada. E é isso, Salticlé, entende? Que a gente está conversando aqui. 8 horas de trabalho, há um salário, o piso salarial dá o valor por dia de R$215. Uma consulta de um profissional especializado, você recebe muito mais por isso, sabe? Porque você agora está posicionado diferente como um profissional especializado, um profissional que resolve um caso. Não é mais um profissional troca curativo, porque o que diferencia do profissional que faz curativo e do profissional especialista no tratamento de feridas, o que é? Falta de empatia. É verdade. Falta muita empatia. E olha só, eu vou contar um segredo para você que está aqui. Sabe como encantar o seu paciente, fidelizar o seu paciente, que no dia que ele vê alguém que precisa do seu tratamento e ele vai lembrar, a primeira pessoa, pode ter 10 enfermeiros cuidando de ferida, mas ele vai lembrar de você? É justamente isso, Salticlé, é ter empatia pelo outro, sabe? As pessoas, elas precisam se sentir que são importantes pro profissional também, sabe? Não é porque é o profissional que o paciente está aqui e o médico está aqui ou o enfermeiro está aqui. Não. Aqui, um precisa do outro. E quando o profissional ele tem empatia, o cliente ele percebe isso. O cliente, a família. E ele adota esse profissional, o enfermeiro.
sabe? Tenho pacientes que eu atendi há anos e quando precisa, ainda hoje, busca pelo meu cuidado quando precisa. É isso, é ter o acolhimento. É isso, doutora Andréia, a doutora Renata. Quando colocou acolhimento necessário como uma abordagem diferenciada dentro do SUS, eu via, chegava nas unidades de saúde, tinha lá, sala de acolhimento. E eu acho isso, sabe assim, o que é o acolhimento? O acolhimento, ele acontece todo momento que o paciente chega. Sabe, não tem um lugar específico para que haja ali dentro daquela sala o acolhimento. Não é isso. O acolhimento, ele acontece no momento que o paciente coloca o primeiro pé, dentro da unidade de saúde, ou dentro da sua clínica, no seu consultório, ou quando ele está com você no seu atendimento domiciliar. Bom, bora lá. Verdade. E daí você vai observar, nós estávamos falando aqui justamente sobre o plano de tratamento da pessoa com ferida, né? O que é fundamental, né? Quais são as etapas para seguir. E aí a gente acabou de falar sobre a equipe multidisciplinar, né? Ter essa abordagem multidisciplinar para o tratamento da pessoa com ferida crônica. Não adianta eu querer fazer o tratamento da pessoa sozinha, achando que eu sei tudo e que eu não preciso de um profissional, de outros profissionais para poder me ajudar nesse processo, tá? Então a gente precisa de médico, a gente precisa de vascular, a gente precisa de endocrinologista, isso se tratando de pacientes diabéticos, né? A gente precisa da equipe multidisciplinar como parceira. Isso é a chave para a evolução do seu paciente, para você evitar uma amputação e para você evoluir o caso dela com sucesso. E daí, outro processo muito importante é você ter a evolução do caso do seu paciente. Por exemplo, eu vou mudar aqui esse caso, por exemplo. Olha só essa ferida. Ela estava com necrose, né? Era bem visível que tinha necrose nessa lesão. E aí, foi utilizando, né, correlatos para poder fazer o desbridamento autolítico, mecânico, quando fosse necessário. E aí tá aqui nessa outra fase onde a gente já reduziu ali o tecido de necrose, né? Quase não tem, reduziu bastante o tecido esfacelo aderido. Aqui nessas áreas a gente já observa ali a contração do tecido, aproximando as bordas para cicatrização. Então, avaliar, né, essa evolução do caso com fotos, claro, a gente precisa de autorização do paciente, né? Todo aquele programinha, a gente precisa ter essa avaliação para a gente evoluir e mostrar para a família. Olha só, quando a gente começou estava assim, depois de tantos dias está assim. Então, é importante você ter o acompanhamento por imagem para você poder mostrar para o seu paciente a evolução do seu trabalho, tá? E aí, o tempo de cicatrização também, porque muitas vezes os pacientes eles são ansiosos. Doutora, vai levar quanto tempo? Né? Quanto tempo de tratamento? E como que você, como profissional, que vai atuar ali com tratamento de feridas, você vai dar uma... Não tem como dizer assim, olha, tal dia tá pronto. Não é assim. Mas eu tenho como me comprometer em dar o meu melhor. E comprometer o meu paciente a dar o melhor dele para que isso aconteça o mais rápido possível. E isso sim é possível e é legal. E eles super entendem. Você está disposto a fazer tudo o que for preciso? Tô, doutora. Então, beleza, fechou. Porque eu também vou dar o meu melhor. Mas eu sozinha não faço nada. Eu faço tratamento, eu não faço milagre. E aí, tá tudo certo. Ele contribui de um lado, a glicose começa a regular, porque ele tem um acompanhamento médico. Esse paciente começa a evoluir e tá aqui o caso dessa paciente, né? O processo de cicatrização começou a aparecer. A família fica feliz porque
já saiu do risco de amputação, paciente diabético descompensado, com pé neuropático, com insuficiência renal leve por conta do diabetes e lesões com necrose no dedo, o risco de amputação, ela triplica. Então, a conduta assertiva aí, com certeza vai fazer total diferença para a evolução e para a cicatrização dessa ferida. Porque se você demora na conduta, o que acontece? Essa ferida evolui rapidamente e esse paciente acaba tendo que passar por um procedimento cirúrgico. Então, é de extrema importância você ter ali uma previsão, mas trazendo sempre o paciente para te ajudar na conduta do tratamento, tá? E aí, ao longo do processo, você vai adequando o que precisa, tá? Como eu falei no início, não tem como você começar o tratamento utilizando um correlato, uma medicação, uma cobertura e ir com ela até o final. Porque existem as fases da lesão. E entender essas fases, entender o que utilizar em cada uma delas é importantíssimo para que essa ferida evolua. Tá bom? Então a gente precisa sim fazendo ajustes ao longo do tempo, ao longo do tratamento. O que eu preciso agora? Olha, aqui eu estava utilizando, lá eu estava utilizando a colagenase, Safigel, hidrogel, estava usando PHMB e agora o que eu utilizo, enfermeira? Agora eu vou mudar a conduta, né? Eu posso continuar, não tem problema porque ainda tem tecido desvitalizado, mas eu tenho coberturas que nessa fase aí elas vão agir muito mais rápido, vão acelerar esse processo. E lembra que aqui não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre você resolver o problema do seu paciente, ele vai ter alta logo, e quanto mais rápido o seu paciente sai, mais ele te vê como uma referência na área, mais a sua credibilidade sobe e mais pacientes eles te indicam, tá? Então não é manter o paciente, é resolver o quanto antes e esse paciente ir embora. Tá? Então tem que estar sempre avaliando os ajustes na conduta. E isso, né, todo esse processo, ele mostra realmente a sua experiência na prática, a sua experiência na área, a sua expertise, né? E aí as pessoas te veem realmente como uma referência em feridas. E isso faz total diferença. Alerta importante é que nós temos que ficar atento, tá? Como profissional. Nós devemos ficar atento à questão emocional do nosso paciente. Porque, gente, qual é o maior medo da pessoa que tem diabetes e que já tem uma ferida no pé? Qual é o maior medo? O que você acha? É o risco de perder o pé, a perna, às vezes um dedo. Então, nós temos que estar atento como que estão as emoções desse nosso paciente. Porque o emocional, ele interfere também no processo de cicatrização de feridas. Você sabia disso? E atentar para colocar ali no seu paciente, né, a esperança, se realmente é o caso, né? Dar esperança para esse paciente, animar ele. Então, é um olhar diferenciado, não é só para a ferida, né? É realmente a empatia, assim como o Salticler falou aqui, é ter a empatia de sentir a dor do outro, a preocupação, o medo dele e conversar com essa pessoa de forma aberta, mas com amor, né? Para que esse paciente comece a ficar mais tranquilo. Olha só nesse caso, por exemplo, essa paciente ela começou a evoluir muito bem. Eu confesso para vocês que eu fiquei... Quando começou o processo de desbridamento, eu fiquei com receio, porque a gente tem que ter muito cuidado. Eu ia estimulando o tecido e removendo ele aos poucos. Porque quando tem tecido de necrose, principalmente em dedos, o que acontece? Os dedos, eles quase não têm carne, então pode estar muito próximo do osso. E tem um risco de osteomielite.
e eu causar um dano muito maior nesse meu paciente. Então, eu preciso ter cuidado na minha conduta. Então, eu confesso que, às vezes, a gente fica com certo receio, mas a gente precisa ter conhecimento científico para isso. E saber até onde pode ir, sabe? Então, quando foi conseguindo remover o tecido ali que eu vi, que não tinha risco nenhum de estar chegando no osso, de ter uma infecção óssea, aí as coisas ficam mais tranquilas, né? Com alguns dias a gente conseguiu chegar nesse resultado. E aí tem que realmente olhar para o paciente, tá? Olhar para ele, acalmar, né? Isso tudo gera um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente. Se é uma pessoa que trabalha, né? Se a única fonte de renda vem dessa família, então o profissional enfermeiro tem que olhar essa questão também. Hoje tem uma lei que ampara a pessoa com diabetes, né, para receber benefício. Então, a gente precisa estar a par de tudo isso para ajudar o máximo possível o nosso paciente. Né? Se ele trabalha, ele tem direito, tá? Então, a gente precisa também estar atento a essas situações, que isso sim é que diferencia um profissional de um enfermeiro que troca curativo, de um técnico que só troca curativo, tá bom? Né? E realmente os custos emocionais desse paciente. Bora lá. E aí você vai ter um planejamento, né, para ali você realmente engajar esse paciente no tratamento dele. E aí você vai, durante todo aquele processo de tratamento, conversando com o paciente, conversando com a família, orientando, explicando cada detalhe, explicando como que está a evolução. Isso te dá autoridade. Eles percebem que você sabe o que você está fazendo, que você domina o que você está fazendo, e isso dá mais segurança para eles, sabe? E por mais que você tem dúvida na hora, assim como minhas colegas chegam, Elisângela, isso aqui o que eu faço, pelo amor de Deus? Bora lá. Tem dúvida? Pergunta. Sabe por quê? Você não pode deixar o seu paciente perceber que você está com dúvida na hora de realizar um procedimento. Porque senão ele perde a confiança. Imagina, quando você foi fazer punção a primeira vez lá no hospital, você falou para o seu paciente que aquela era a sua primeira punção? Olha, eu tô aqui, eu vou pegar uma veia aqui, tá? Essa é minha primeira vez, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Por acaso você falou isso para ele? Porque se tu fala, ele fica com medo. Então, o profissional ter esse posicionamento de segurança, de eu sei o que eu estou fazendo. Se você tem dúvida, vai lá e busca o conhecimento para isso. Não faz de qualquer jeito, né? É uma vida, é uma pessoa. Mas não demonstre a dúvida, o medo que você tem na frente do seu paciente e da família. Não, senão você perde a sua credibilidade e aquele paciente nunca mais ele te liga. É isso aí, é isso, a amputação. Se não evolui bem, o paciente ele é encaminhado para amputação. E tem vários casos aqui, né? E aqui eu estou fazendo uma série. Hoje eu inicio a primeira semana da primeira série número 1, do estudo de casos reais, de atendimentos de pessoas reais. E se você está assistindo essa live em algum momento e acha que isso é importante para você, você comenta aqui embaixo, para eu saber se eu realmente tenho que trazer mais conteúdos acerca desses casos, se isso vai te ajudar, se isso vai ajudar de alguma forma, para que eu possa me organizar e estar trazendo conteúdos de valor para vocês, tá? Lembrando, são casos reais de pessoas reais. E eu vou trazer casos onde eu tive sucesso e casos onde eu tive que encaminhar para amputar realmente, porque era a forma de salvar a vida do meu paciente, tá bom? A amputação não é que seja errado, aqui a gente evita ela. Mas se não tem como evitar naquele momento, a gente preserva pela vida. E aí a gente vai encaminhar o nosso paciente para
passar pelo procedimento de amputação, tá bom? Legal. Sempre às 20 horas, tá? Vou fazer às 20 horas. Hoje acabei entrando um pouquinho depois, porque eu cheguei mais tarde, mas às 20 horas, horário de Brasília, eu estarei fazendo essa live de uma vez na semana, de conteúdo de casos reais, na quarta-feira, tá bom? Pode acompanhar aqui. E já encaminha essa live para aquela enfermeira que precisa ter acesso a esse tipo de conteúdo, que já trabalha ou que não trabalha em tratamento de feridas, para que ela consiga entender um pouquinho de como que acontece e ela vem aqui. Pode tirar suas dúvidas, o que você quiser perguntar, tá? Eu tô aqui para ajudar os profissionais enfermeiros a começarem a se posicionar de forma diferente, como profissionais autônomos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elisângela Caminha, eu sou enfermeira há 10 anos, há 11 anos, né, já fez esse ano, mas há 8 anos eu empreendo exclusivamente com tratamento de pessoas com feridas. Hoje eu atendo em domicílio, eu atendo em clínica, consultório de enfermagem, eu atendo teleconsulta de enfermagem, paciente de várias regiões do Brasil, aqui orientando, cuidando para evitar essa amputação. Porque desde 2020, quando eu comecei, quando alguns profissionais começaram a me procurar para que eu os treinasse, porque eles queriam ter essa independência e eles queriam ajudar as pessoas com feridas, desde lá eu venho me levantado nas redes sociais para que outros profissionais eles se posicionam. Porque desde lá, gente, nada mudou. Os dados da Organização da Saúde continuam os mesmos. Segundo a OMS, a cada 3 minutos uma pessoa perde um membro decorrente do diabetes. E esses dados só aumentam. O número de diabetes está crescendo cada vez mais. E cada vez mais em população mais jovem. Há 8 anos atrás, quando eu comecei, muitas vezes as pessoas chegavam com a ferida e ainda nem sabiam que tinham diabetes. Eram diagnosticadas com a doença justamente pelo problema instalado, que eram as feridas, as úlceras diabéticas. Então, olha a importância da enfermagem, tanto do técnico quanto do enfermeiro, na prevenção, no tratamento dessas pessoas com lesões crônicas. Entende? Então, desde lá, isso não mudou. E muito pelo contrário. Essa semana eu estava olhando um dado da Sociedade Brasileira de Vascular, que 85%, aqui no Brasil, a cada 3 horas, uma pessoa perde um membro. Decorrente só do diabetes, tá? Eu não estou falando aqui de acidente de trânsito, problemas vasculares, não, só diabetes. A cada 3 horas uma pessoa está perdendo um membro por causa do diabetes. E o que me dói é que esse caso muitas vezes poderia ter sido evitado. Porque esse mesmo estudo fala que 85% dos casos poderiam ter sido evitados se tivesse tratamento precoce e acompanhamento especializado. E aí, enfermeiro e técnico de enfermagem, você poderia estar aí na ponta, mesmo trabalhando como CLT, tendo seus plantões, nos seus horários vagos, atendendo a domicílio, fazendo parcerias com médicos, com clínicas, para você atender naqueles locais, ser uma referência na sua cidade, no município onde você mora, na sua rua, no Brasil, como um profissional que se posicionou de forma diferente, é um enfermeiro, é um técnico de enfermagem que é especialista, é expert no cuidar de pessoa com ferida. E está contribuindo com a sociedade, está sendo bem pago para isso. E que coisa maravilhosa. É sobre isso, gente. É sobre a gente crescer e contribuir, não é? A enfermagem, ela precisa ter esse olhar de crescimento profissional e financeiro também. Porque muitas vezes eu falo com alguns colegas que eles não querem cobrar pelos serviços que fazem, sabe? Porque a enfermagem foi acostumada assim. A enfermagem é por amor, a enfermagem faz de graça. Ah, vizinha, eu preciso... Pior coisa, né?
Quando descobrem que tem uma enfermeira que mora na sua rua, precisa tomar injeção, eu vou lá na enfermeira, eu vou lá no técnico de enfermagem para fazer essa injeção para mim. E aí, não é nada não. Não é nada não. Você está fazendo o seu trabalho e você não está cobrando para isso. Então, por muitos anos, a enfermagem foi vista assim. E desmistificar isso, tirar isso da cabeça das pessoas é um processo. Não só dos pacientes, como dos profissionais também. Muitos profissionais têm vergonha de cobrar. Muitos colegas chegam para mim e falam, Elisângela, quando eu ensino aqui tudo. A você a cuidar de feridas, a você elaborar protocolos, né? Não é protocolo, gente. Plano de tratamento. Um plano de tratamento para o seu paciente. Fechar o plano de tratamento. Vender. Se posicionar. Como negociar. Tudo isso a gente precisa aprender. Porque quando eu comecei lá atrás, sozinha, há 8 anos atrás, eu tive que aprender tudo sozinha. Eu tive que aprender a precificar. Eu tive que aprender a fechar negócio, porque eu tinha vergonha de vender. Eu tive que aprender o que era um plano de tratamento para eu negociar com o meu paciente. Eu tive que aprender a me posicionar como uma profissional que eu sou, para que esse paciente, essa família veja valor e pague o valor que realmente é merecido, sabe? Então, tudo isso eu tive que aprender sozinha. É por isso que hoje, quando eu pego minhas colegas, eu ensino tudo, gente, tudo. Porque vocês não precisam mais errar nisso. Um dia eu já errei, mas vocês não precisam errar mais. Essa é a importância de ter pessoas que fazem aquilo que você quer fazer do seu lado. E se eu perguntar agora para uma aluna minha, para uma colega minha, qual foi a diferença de ter eu como orientadora na vida delas, elas vão dizer rapidamente que é isso. Porque elas estão lá em outro estado, mas se ela me mandar um WhatsApp, Elisângela, olha só esse caso, o que tu acha? Tu acha que eu vou deixar essa colega sem resposta de jeito nenhum? Porque nós estamos aqui para aprender. E eu estou aqui para contribuir. Quando eu não sei também eu vou buscar e vou aprender. Porque a gente não sabe tudo. Todos os dias as coisas estão mudando. Então a gente precisa se atualizar. E comigo também não é diferente. Então a gente precisa ter essa humildade de buscar o conhecimento quando a gente quer crescer. E aqui, bora lá. Vou trazer um outro. Como que ficou? Deixa eu ver. Aqui, olha só. Aqui já é esse caso, o mesmo caso dessa paciente, né? Olha só como é que tá evoluindo o processo dela. Já tá com tecido de epitelização, com tecido de granulação. Ali já fechou, né? O quarto dedo e o primeiro dedinho, o mindinho já fecharam. Então, tá evoluindo muito bem. A glicose dessa paciente está compensada, né? Ela tá evitando a pressão, tá com o curativo oclusivo, tá utilizando a cobertura ideal para essa fase da ferida. Então, a tendência é realmente melhorar, tá? Eu não tenho aqui, mas essa ferida cicatrizou totalmente. Eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, mas ela cicatrizou totalmente essa ferida, viu, gente? Foram acompanhamento dessa paciente durante 3 meses, fazendo algumas trocas semanais, mas foram 3 meses de acompanhamento, onde o médico já tinha dito que teria que amputar o dedo, porque tinha o terceiro dedo, ele tinha uma necrose muito extensa e muito complexa, e ele estava preocupado de dar necrose, de dar osteomielite, então ele já tinha orientado ela a buscar a amputação desse dedo. E com o tratamento a gente conseguiu evoluir, tá aqui esse caso, estava com tecido de granulação, não teve complicação nenhuma, evoluiu muito bem, cicatrizou e essa paciente vive bem e feliz até hoje. Nunca mais até hoje, já tem alguns meses que ela foi liberada e não queixa de nada, tá? Detalhe, mudança de hábito,
teve acompanhamento vascular, teve o acompanhamento do endocrinologista. Então, todos esses acompanhamentos foram fundamentais também, tá? Não é só o curativo, não. Lembra, aqui é uma pessoa, não é uma ferida. Então, a gente precisa alinhar o cuidado e o tratamento da ferida. A evolução foi perfeita, cicatrizou, fechou, tá lá a família. Quando precisam, de quem que ela lembra? Doutora Elisângela. Por quê? Porque eles entenderam que eu posso ajudar. E você também pode, o enfermeiro ou técnico de enfermagem, você também pode ter resultados assim. Você pode contribuir com outras vidas e ser bem pago para isso. E isso não é errado. Muito tempo nos disseram que a enfermagem ela tem que trabalhar porque gosta e tem que aceitar aquilo que as empresas pagam, mas não é essa a verdade. Nós precisamos nos posicionar como enfermeiros autônomos, porque nós somos profissionais, assim como o médico, assim como o nutricionista, como o fisioterapeuta, todos eles têm a sua autonomia dentro do seu consultório, a enfermagem também tem. Você também pode se posicionar na sua cidade, onde você estiver, e atuar com o tratamento dessas pessoas com feridas. Porque se você parar, enfermeiro, para olhar na sua cidade quantas pessoas têm com lesões que precisam de você, você vai se assustar com isso. Então, não tem por que não fazer. E eu tô aqui para te ajudar com isso. Deixa eu fechar aqui. E eu tô aqui justamente para te ajudar com isso, enfermeira. Enfermeiro, técnico de enfermagem. A te ajudar a se posicionar como um profissional especialista que contribui com vidas, que salva membros, salva a vida de pessoas mesmo. E é bem pago para isso. Então, eu quero te agradecer por você ter participado aqui conosco, tá bom? Grande abraço, fica uma mensagem para vocês que não importa a dificuldade que você tenha hoje, enfermeiro, se é de conseguir o primeiro emprego, se é ter uma oportunidade de primeiro emprego, se é se manter na CLT, se é um plantão exaustivo que você já trabalha há um bom tempo e você está cansada, saiba que eu já passei por tudo isso. Eu já tive dificuldade de arrumar o primeiro emprego assim que eu formei, porque eles sempre buscam pessoas com experiência. Como que eu vou ter experiência se ninguém nunca contrata, não é verdade? Eu já passei pela fase de estar muito feliz porque eu estava trabalhando dentro do hospital, porque eu já estava com carteira assinada, eu já estava como CLT e eu estava trabalhando na assistência e eu estava muito feliz porque todo enfermeiro o que quer é realmente sentir que é útil, né? Exercer a profissão que nós fomos treinados para exercer. Mas aí chegou um tempo que o que era sonho, na verdade, começou a se tornar um pesadelo. Porque eu saía cedo de casa, só chegava à noite. Meus filhos eram crianças na época. E eu não conseguia acompanhar, não conseguia levar na escola, não conseguia participar de reuniões de escola. E aquele sonho começou a virar um pesadelo. Começou a virar um pesadelo. E aí eu comecei, mesmo fazendo o que eu amava, eu comecei a ficar insatisfeita. Porque o salário não compensava, tanto tempo fora de casa, não acompanhava o crescimento dos meus filhos. E foi aí onde virou a chave. Em 2018, quando eu soube sobre o tratamento a laser para cicatrização de feridas. Foi em 2018 que saiu a resolução do COFEM, que dá autonomia para o profissional da enfermagem atuar de forma independente em consultórios, clínicas e home care. E essa informação veio até mim na época e eu falei, eu preciso disso aqui. E eu fui buscar essa capacitação em feridas, fiz a laser terapia aplicada no tratamento de feridas, aprendi bastante,
voltei para minha cidade, já comecei a atuar ali nos meus horários vagos. Saía do hospital, já ia fazer os atendimentos domiciliares. Com 3 meses que eu estava fazendo isso, eu já estava ganhando a mesma coisa que eu ganhava durante 30 dias trabalhado dentro do hospital. E isso começando e não focando tanta energia nos meus atendimentos. No ano seguinte, em 2019, teve um grande corte no hospital e a Elisângela saiu. Parecia desesperador, mas sabe aquela coisa de quando a gente não está mais satisfeita com aquilo, alguma coisa vai acontecer para que as coisas se alinhem? É mais ou menos isso que eu vejo hoje. Pareceu desesperador, mas na verdade, hoje eu vejo como uma oportunidade, porque talvez, se não fosse assim, eu não teria focado tanta energia no meu negócio e hoje eu não estaria aqui falando para vocês como eu estou. Pareceu assustador, mas foi uma das melhores coisas que já aconteceram na minha vida, depois de fazer o treinamento em feridas. Porque eu comecei a focar mais energia, entregar cartões, fazer visita, divulgar meu trabalho. E deixa eu te falar, em menos de um ano, eu estava atendendo em 3 cidades e faturando muito mais do que o piso salarial por mês. Muito mais mesmo. 3 vezes, 4 vezes mais do que o piso salarial por mês. E eu vi uma outra possibilidade dentro da enfermagem, falei, uau, o que é isso? Sabe? E isso me deixou, nossa, consegui fazer coisas que antes eu não fazia, que antes era só um sonho. E se eu não tivesse tomado aquela decisão naquele momento, em 2018, de investir tudo que eu tinha, de férias, 13º, tudo, no meu treinamento, eu não teria feito nunca mais. Porque depois que eu saí daquele hospital, eu iria buscar um outro hospital para trabalhar como CLT, para ter segurança novamente, porque eu tinha filhos pequenos para cuidar. Então, às vezes, aquela sua segurança, a segurança que você tem hoje, não é algo que vai te fazer crescer. É algo que está fazendo você ficar preso e se manter ainda mais naquela situação. E eu não estou aqui falando para você largar seu emprego de jeito nenhum. Mas que isso tenha data e tenha uma virada de chave na sua vida para que essa história mude. Porque assim como uma outra colega que veio comigo, ela era concursada do município, isso na pandemia, ela me procurou para treinar, eu treinei ela de forma online. Ela começou a atender com feridas. Em 5 meses, ela pediu exoneração do município, porque ela já estava ganhando muito mais com os atendimentos domiciliares, na época, ela não tinha nem consultório, do que dentro da unidade de saúde onde ela trabalhava. Cara, gente, autonomia, liberdade de tempo para estar com o filho dela, sabe, ganhando muito mais, podendo investir o seu tempo e seu dinheiro em mais conhecimento e crescer, crescer, crescer. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Obrigada, Saltclé. Volte quando quiser. Compartilhe essa live com algum colega. Vai lá nela, comenta qual foi o insight que você teve. Tá? Eu vou publicar aqui, vou deixá-la publicada para você vir aqui e ver em outro momento se você quiser. Mas comenta lá na live qual foi a virada de chave, o que mais foi importante para você nesse conteúdo, para eu entender o que você precisa, para eu poder melhorar os conteúdos aqui para vocês, tá bom? Ó, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!